O que eu vou falar aqui é de elétrico, projeto elétrico, mas tudo que eu falar relacionado a projeto elétrico serve, por exemplo, para um projeto hidráulico, para um projeto estrutural, tá? Vai servir também para você que é de outra área e quer trabalhar com projetos em outra área, tá? Isso é muito importante, porque no final das coisas, a gente faz a transformação do conhecimento em faturamento. Hoje, o conhecimento que você tem, que é o que nós estávamos conversando agora, o conhecimento que você tem, independente de qual seja, pode ser transformado em faturamento. Muitas vezes a gente tem um conhecimento específico sobre algo, ajuda várias pessoas sobre esse algo e não transforma isso em faturamento. Tá? Então, ter um conhecimento de projeto, não só de projetos elétricos, eu falo projetos elétricos porque é minha área, mas ter um conhecimento de projetos te abrange para você fazer diversos tipos de serviços totalmente diferentes. Então, por que eu falo de oportunidades e baixa barreira de entrada? Porque se você tem um conhecimento de projeto, não só de elétrico, mas qualquer outro tipo de projeto, ele te dá a oportunidade de transformar esse conhecimento em faturamento de diversas formas. Ou qualquer outro conhecimento que você tenha pode ser transformado em faturamento hoje, principalmente com a existência da internet. E eu vivo isso diariamente, eu vou mostrar para vocês. E outra frase que eu gosto bastante, e falo bastante, é a de criar oportunidades. Porque desde que eu me formei, eu escuto o seguinte: meu filho, você vai fazer o seguinte, meu pai falava isso para mim. Você vai fazer o seguinte, você vai ralar 5 anos ou mais na graduação, aí você rala 5 anos ou mais na graduação, depois você vai se formar e depois você vai fazer o quê? O que é depois que você se forma? Você vai procurar um emprego. Na maioria das vezes não é assim. A minha cabeça, quando eu estava nessa época aqui, ralando 5 anos, me formei, o que eu pensava? Eu vou procurar um emprego para alguém me dar uma oportunidade. Eu não vou criar a oportunidade, não. Alguém vai me dar uma. Eu sempre pensei desse jeito. Eu não vou criar a oportunidade de trabalhar por conta própria. Alguém vai me dar isso e depois, um dia, quem sabe, eu me torno um empresário ou então eu sou efetivado numa grande empresa. A nossa estrutura familiar, pelo menos a minha, não sei como é que está isso hoje, era o seguinte: você vai ralar, se formar e vai procurar um emprego, vai ser um leão no mercado de trabalho, vai ser um especialista em passar em processo seletivo, vai ser aquele cara que tem que trabalhar numa indústria 10 anos para um dia ganhar um salário de 12 mil. É ou não é? Nossa, e quando eu ganhar um salário de 12 mil, meu amigo do céu, vai ser uma maravilha. Eu vou andar de Hilux, toda equipada, dar cavalinho de pau pelas ruas da cidade. Não é verdade? Era isso. E aí, eu pensava a mesma coisa, né? Eu pensava exatamente a mesma coisa. E eu passei porque todo mundo passa. Trabalhar aí para pagar a faculdade. Trabalhei na Oi, vendedor de porta em porta. Não sabia, chegava para cumprimentar o cara. Trabalhava na Oi. Chegava lá para cumprimentar o cara, Isabela, morrendo de vergonha. Vocês me vêem dando palestra, falando hoje na internet, eu morria de vergonha de falar com os outros. Nessa época aí de menino, cara de menino. Não é nem para ver direito, né? Aí, fiz lá meu TCC. Quem lembra do dia que fez o TCC? Ou vai fazer, né? Cara, que momento bom, viu? Excelente. Animador. Fiz lá meu TCC, esperando que um dia alguém me contratasse no mercado de trabalho. Nossa, vai ser um momento excepcional quando alguém me achar no mercado de trabalho e me contratar, porque a minha cabeça era formada desse jeito. Eu não tinha esse negócio de, eu tenho um conhecimento, eu vou transformar isso em faturamento por conta própria, eu mesmo vou criar minha oportunidade. Eu não tinha isso, eu não pensava assim. Então fui lá, fiz meu TCC, bonitinho, maravilha, me formei. Tanto que eu sou baixinho, né? Olha lá, todo mundo alto e eu me formei. Sacanagem, né? É difícil ser baixinho. Aí beleza, fui lá, me formei. Nessa época que eu estava me formando, eu já fazia um estágio. Estágio é muito bom, eu digo que estágio hoje transformou minha vida em vários sentidos. Mas transformou minha vida no sentido de eu saber algo, eu ter um conhecimento. Mas não de eu transformar esse conhecimento em faturamento. Tem muita gente que faz estágio,
termina o estágio, tem aquele conhecimento do estágio, mas sabe o que ele pensa? Agora eu vou procurar um emprego. Porque eu tenho conhecimento do estágio, eu vou procurar um emprego desse conhecimento desse estágio. Ele não pensa assim, não, agora que eu tenho esse conhecimento, eu vou abrir a minha própria empresa. Poucas pessoas pensam assim. Mas eu comecei a pensar assim. Então, esse cara aí sentado com uma almofadinha aí, que eu tinha uma dor nas costas danada e a cadeira era ruim, era um cara que queria abrir a sua própria empresa, transformar o conhecimento em faturamento. E aí tem muita gente que fala assim, Moacir, mas como é que eu sei que eu vou ser um excelente empresário? Eu falei, você não vai saber nunca. Não tem como você saber. Você só vai saber se você fizer um dia. Se você não fizer, você não vai saber. Tá? Um dia meu pai chegou para mim e falou assim, Moacir, é o seguinte, você não tem perfil de empresário não, meu filho. Porque eu era tímido demais, né? Você não tem perfil de empresário não, você tem que fazer, você tem que procurar um emprego mesmo. E ele falou pro meu bem, porque ele achou que eu só ia quebrar a cara. Quebrei a cara algumas vezes, mas existe um negócio que eu falo, até já comentei com o Roberto com isso, se você tem aquele sentimentozinho no fundo do peito, falar assim, nossa cara, eu tenho a vontade de abrir meu negócio, é porque tem alguma coisa aí. Se você toda hora pensa nisso, não, eu vou abrir meu negócio, eu vou fazer, mesmo estou trabalhando aqui um dia, eu vou sair e vou abrir meu negócio. Se você tem esse sentimentozinho que eu tinha, você pode ter certeza que se você tentar e fizer acontecer, você vai ser um excelente empresário. Porque é esse sentimento que move o cara a fazer a empresa dele crescer e tudo mais, né? Então eu acho que eu passei por um caminho como a maioria de vocês passou. Alguém aqui está em qual momento? Você? Você está começando a sua empresa, olha que legal. E a Isabela? CLT. Show de bola. E o Thiago? Eu saí da fase de estagiário para ir para uma outra empresa para ser CLT. Exatamente, é o que eu falei. Eu saio do estágio agora, eu vou para onde? Não eu vou criar a oportunidade de fazer acontecer com o conhecimento que eu adquiri no estágio. Se você parar para pensar um pouco, você tem um conhecimento que dá para você vender já. Dá para você criar uma empresa, um negócio e fazer acontecer. Muitas das pessoas têm isso. A maioria delas, né? Então eu acredito que eu passei por um caminho igual ao que muita gente está passando ou vai passar, né? E o que a gente construiu? Hoje eu construí uma empresa que se chama Fan Engenharia e Projetos, que é uma empresa exclusiva de projetos elétricos, né? Eu comecei ela na sala do meu apartamento ali, né? Bem no cantinho ali, vocês conseguem ver. Comecei ela na sala do meu apartamento. Abri uma empresa de projetos, criei uma comunidade que se chama Comunidade Projetista de Elite, que é uma comunidade de engenheiros e projetistas no Brasil inteiro. Alguém já ouviu falar da comunidade? Comunidade Projetista de Elite. A gente criou a comunidade e a gente criou, não deu para ver aqui por causa do Data Show, mas a gente criou o Centro de Formação de Projetistas, que nós vamos ser também uma empresa, nós já somos, na verdade, que vão ter vários treinamentos de outras áreas também relacionadas a projetos. Aqui eu vou falar de projeto, mas você pode utilizar a minha experiência que eu vou trazer aqui para vocês para transformar qualquer conhecimento em faturamento. Vamos lá. Aí a gente conseguiu o Instagram com visibilidade, foi através dessa visibilidade que eu consegui mais projetos. Então não adianta você querer vender um serviço hoje se você não tiver uma rede social ativa. Isso é muito difícil de conquistar sem rede social ativa. Então a gente conseguiu, desde o início que eu abri a Fan Engenharia, a gente conseguiu postar conteúdo, trabalhar com Instagram e fazer acontecer e fazer crescer. Hoje a gente tem mais de 4 mil alunos na nossa comunidade, no Brasil inteiro. A gente tem um canal do YouTube também com 44 mil inscritos. Então a gente foi construindo essa autoridade na área da engenharia, né? Essa aqui é a nossa comunidade, tem vários treinamentos de elétrica e tudo mais. Bom, dentro dessa comunidade, aí eu vou começar a provar para você que tem como você fazer acontecer com o conhecimento que você já tem. Por exemplo, vamos lá. Isabela, eu não vou pegar você para Cristo não, tá? Só porque você falou que você é CLT. Então, você é CLT. O que você faz lá hoje? Estudo de viabilidade técnica do quê? Você sabia o tanto de serviço que tem disso aí? Nossa senhora, eu vou te falar. Tem gente que me procura só para fazer esse andamento junto à Equatorial, por exemplo.
Só esse procedimento junta equatorial. De habilidade técnica, análise de rede. Nossa, ex-CREA-Jovem um perfil muito diferenciado. Isabela? Pois é, Isabela, você tem um conhecimento que dá para transformar ele em faturamento já. Só que não tem problema você ser CLT. Não tem problema nenhum. Só que você tem a oportunidade, com o conhecimento que você tem, de vender uma mentoria, por exemplo, uma consultoria com o cliente. Você tem essa chance e essa oportunidade. Todo mundo aqui tem, porque todo mundo aqui tem algum conhecimento. As pessoas que entraram na comunidade, elas abriram os olhos justamente para isso. A gente tem uma aba aqui na comunidade, que é a aba de projeto fechado. Tá vendo essa aba aqui de projeto fechado? Nessa aba aqui, eu criei um método de prospecção e vendas, que eu vou começar a ensinar ele para vocês aqui hoje. Um método de prospecção e vendas. E o pessoal começou nesse método de prospecção e vendas a entrar em contato com possíveis clientes e começaram a gerar dinheiro com isso. Então, dos alunos da comunidade de 2024 até agora, eles faturaram R$ 7.489.216,36. Ou seja, todas as pessoas que estão na comunidade juntas, as que postam no Discord da nossa aba de projetos fechados, porque tem gente que não posta. As que postam no Discord, nessa aba de projetos fechados aqui, a minha equipe contabilizou, elas já geraram mais de 7 milhões de reais de 2024 até agora de faturamento. Esse faturamento foi de pessoas que deram a oportunidade para elas? Não, elas buscaram a oportunidade de ter serviço, porque o serviço está aí. Está aí, vou mostrar para vocês. Então, a nossa comunidade gerou mais de 7 milhões de reais de faturamento por conta própria, sem depender de ninguém. Isso é uma coisa que a gente fez com o nosso método que a gente ensina lá dentro, que é o método de prospecção e vendas. Onde que está essa oportunidade, né? De fazer ganhar dinheiro? Projeto elétrico, análise de habilidade técnica. Onde que está a oportunidade de ganhar dinheiro com engenharia mecânica? Quem que é da engenharia mecânica aqui? Onde que está essa oportunidade, né? De ganhar dinheiro? Olha aí, olha que beleza, né? Se você olhar aí para essa imagem, vamos falar de projeto elétrico. Vamos escolher uma edificação aqui. Essa edificação aqui, será que precisou de projeto? Não tem jeito, né? Precisou, né? Precisou de projeto. Precisou do elétrico, do SPDA, do estrutural, precisou do hidráulico. Essa edificação precisou. Essa edificação, depois que está pronto, será que precisa de uma reforma, de uma ampliação? Ah, vai ter, né? Precisou de uma reforma ou de uma ampliação. Beleza. Não tem que ter projeto em reforma e ampliação? Não precisa de um engenheiro? Quem é cliente sério sempre contrata, né? Precisa. Essa edificação aqui, o corpo de bombeiros não vai lá, não vai exigir um laudo de instalações elétricas, patologia, sei lá. Não vai precisar um laudo de iluminação de emergência? Precisa, né? Aqui eu já falei de vários serviços da área. Em uma edificação só. Aí se você for para outra, do mesmo jeito. E a outra, do mesmo jeito. E daí? Você consegue atender quantas dessas aqui, hein, Roberto? Será que a gente consegue atender quantas aqui? É difícil, né? É difícil, mas eu, assim... São muitos edifícios. São muitos edifícios, né? Eu diria que assim, uns 20. Uns 20, né? Olha o tamanho do mercado. Eu só recortei uma pequena imagem. O mercado é gigante. Estou falando da área de projetos, seja engenharia civil, engenharia mecânica, qualquer outro tipo de engenharia. Uma estrutura dessas aqui, qualquer uma dessas, precisa de toda uma engenharia desde o início. E nenhuma delas você consegue levantar sem projeto. Nenhuma delas você consegue persistir sem um laudo de instalações elétricas ou qualquer outro laudo do tipo. Então, a oportunidade, ela é gigantesca. Agora eu tenho uma notícia ainda melhor. Quem trabalha com projeto, eu estou aqui em Goiás, mas eu já fiz projeto para São Paulo. Isso aqui é uma imagem de São Paulo. Eu estou aqui em Goiás, vou falar um negócio para vocês. Eu já aprovei subestação lá no Acre. Lá no Acre. Uma das primeiras subestações que eu aprovei depois que eu abri a FAM foi lá no Acre. Ô, Moacir, mas você faz então, você trabalha em Goiânia, mas faz um projeto para o Acre. Engenharia mecânica, projeto de ar-condicionado. Se você que está aqui, você pode fazer um projeto de HVAC lá para o Rio Grande do Sul. Isso significa que eu tenho, com o meu conhecimento, a oportunidade de trabalhar no Brasil inteiro, sentado no computador, ali ó, na frente do computador, igual o Roberto está fazendo. Sentado na minha casa, no meu quartinho.
eu posso fazer um projeto para o Acre, eu posso fazer um projeto para São Paulo, Rio de Janeiro. A oportunidade é gigantesca. É gigantesca. Tá? É aí que está a oportunidade. E aí vamos falar mais. Se a gente começar a analisar aí os números do Brasil, 60 milhões de cadastros nacionais de pessoa jurídica. Dentre essas empresas, 20 milhões e 798 são empresas ativas. Todas essas empresas aí para funcionar precisa de quê? Precisa de energia. Algumas precisaram de projetos, outras precisaram de laudo, de alguma viabilização em algum tipo de serviço de engenharia específico. São 20 milhões. Você consegue atender quantas? 1.000? Não consegue atender 1.000. De acordo com o censo de 2022, eu tentei achar pesquisas mais próximas a 2025, mas é muito difícil de encontrar. Com mais de 10% dos endereços do Brasil estão localizados em condomínios. Vocês acreditam que eu já fiz laudo para dentro do apartamento de um cliente? Aí você vai pegar aqui, ó. E aí? Daqui, tem um cara que pode estar precisando de um laudo, porque aqui dentro era a empresa dele, ele precisava de um laudo aqui. É gigante a quantidade de serviço que tem. E eu já fiz isso. Então, ó, condomínio, 13,3 milhões. Você consegue atender quantos para fazer um laudo de iluminação de emergência, instalações elétricas, um laudo aí para engenharia civil, seja qual for o laudo. É gigantesco o mercado. Em julho de 2024, o Brasil tinha cerca de 3,8 milhões de unidades industriais. Indústria, quantas indústrias você consegue atender? Eu vou falar aqui em Goiás, eu atendo umas 5. E olha lá, com dificuldade. Por quê? Tem serviço demais. Dentro de uma só indústria tem serviço pra caramba de engenharia. Não estou falando só de projetos elétricos, não. De engenharia no âmbito geral, no processo geral. Tá? Em relação a indústrias, olha aqui, ó, só em São Paulo a gente tem mais de 1 milhão, isso aí deve estar crescendo. Em Goiás aqui a gente tem 148.273 indústrias, aqui é um dado do IPC Maps 2024. É muita indústria, né? Eu não consigo atender 5 delas aqui. Ó. Olha a quantidade de serviço que existe em Goiás, estou falando de indústria. E aí quando eu falo de indústria, eu falo assim, uma indústria ela precisa de vários processos, de um laudo, ela precisa de um projeto, ela precisa de uma inspeção, ela precisa de uma vistoria, ela precisa... Nossa, cara, não acaba. Não acaba a quantidade de serviço que tem. E isso vale para engenharia mecânica, isso vale para qualquer engenharia. Engenharia civil. É imenso. Se ela não for fiscalizada, você tem que fazer Tudo de novo, sempre. A cada 1 ano, 3 anos. Vira um cliente seu fixo lá, né? É um salário fixo. Não é verdade? O mercado é gigantesco. E é difícil pensar, né? Nossa, eu estou aqui nessa empresa, estou sendo CLT nela, trabalhando o dia inteiro aqui nela, né? Mas quantas oportunidades você pode estar perdendo por não tentar fazer? Era o que eu pensava na época, quando eu trabalhava para uma empresa de projetos. Chegava uns orçamentos lá e falava, meu Deus do céu, está fechando 60 mil reais num projeto e eu estou aqui ganhando 3 mil. É errado o jeito... Vocês acham errado o jeito de pensar igual a esse? Claro que não, gente. Tem gente que tem a cabeça de ser funcionário. Eu não tinha, porque eu ficava agoniado. Pô, e se ele fecha um projeto de 60, eu consigo também. Eu posso ficar na minha casa aqui sentado e fechar um de 60. Poxa, eu não sou menos que essa pessoa. Eu tenho essa capacidade também. E todo mundo tem. Só que a maioria não tenta por quê? Por causa lá daquele início, daquela trilha que eu mostrei para vocês. Primeiro eu ralo 5 anos, depois eu vou me formar, depois eu vou procurar um emprego. Será que esse é o único caminho? Será que é só procurar emprego? Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui. E sabe por que eu aprendi que dava para fazer assim? Porque naquela época eu trabalhava na Oi. Quando eu fazia faculdade, eu trabalhava na Oi. E eu tinha que chegar de porta em porta para ver se o cara comprava a telefonia de mim. Eu falei, poxa, dá para fazer isso com um projeto também, né? Eu chegar num arquiteto que está cheio de serviço e falar assim, olha, eu faço projeto elétrico, se você precisar. Eu chego num condomínio, você recebeu um laudo de corpo de bombeiro aí pedindo para fazer uma inspeção. Isso é prospecção, era o que eu fazia. Fala. Você comentando disso, eu tenho vários serviços, mas eu estou começando a minha própria empresa. E aí eu conheci uma pessoa e ele virou para mim e falou assim, você vai fazer a lista do 100. Eu falei, quem que é a lista do 100? Ele falou, você vai escrever 100 pessoas que você conhece, você vai ligar para cada um e você vai se apresentar. Não interessa, eu falo, mas eu sou muito nova, muita gente me vê ainda como criança. Não interessa, você vai se apresentar profissionalmente. A pessoa é seu tio, mas você fala, olha, agora eu tenho uma empresa, eu estou mexendo com esse serviço e
de projeto de incêndio, projeto de SPDA, você vai se apresentar e realmente eu fui ligando e dali eu já fui recebendo indicação, já fui recebendo assim, não, então já vou avisar fulano, tem ciclano que eu conheço que está precisando. E mesmo se não sair indicação, todo mundo sabe quem você já está se apresentando para o mercado. Isso que ela fez, a Esther, é prospecção de cliente, é buscar novos clientes. Se a Isabela pegar e ligar para um monte de gente que ela conhece, pode ter um serviço que ela faz, que vai surgir. Pô, você está trabalhando por conta própria já. Não tem uma barreira gigante para você abrir sua própria empresa. Para você abrir sua empresa, sabe o que você tem que ter? Não é CNPJ, não. É cliente. Depois você pensa no CNPJ. Tenha fluxo primeiro, depois você abrir o CNPJ. Todo mundo quer estruturar e depois vender. É vender e depois estruturar, gente. Tem que vender primeiro. Depois você estrutura. Nossa, eu quero viver de projeto elétrico. Tem que abrir um CNPJ? Não, você tem que ter cliente. Aí você vai ter cliente. Depois você tem cliente, aí você começa a estruturar a sua empresa, criar um fluxo. Vender primeiro, depois estruturar. Então dá para fazer? Dá para fazer. O que ela fez é prospecção. Foi seu chefe que mandou você fazer prospecção? Não é meu chefe, é um conhecido. É um conhecido. Show de bola. Às vezes ele conhece a comunidade, que esse negócio do 100 aí a gente fala bastante. Então ele é do ramo imobiliário. Então é o mesmo processo. O processo de prospecção é o mesmo, né? É o mesmo para todo mundo. E aí tem gente que tem, o chefe manda o funcionário fazer essas prospecções. Vocês já viram isso? Eu quero que você faça aí no dia, olha, eu preciso, Isabela, que você faça 300 contatos com a nossa base de cliente, para a gente buscar novos. Aí a Isabela, cara, eu amo a minha empresa, eu amo trabalhar aqui, eu vou fazer esses 300 não, vou fazer 400. Aí ela faz 400 e enche de cliente a empresa. Beleza, show de bola, o trabalho que ela está fazendo. Mas ela poderia estar fazendo isso para ela mesma. Né? E aí ela poderia estar fazendo mais. Ao invés de 400, faz 1000. Quero ver quantos clientes você vai ter se você fizer prospecção ativa. Entrar em contato com os possíveis clientes, entrar em contato com indústrias, entrar em contato com empresas. É serviço que não acaba. Você quer trabalhar com engenharia? Trabalha por conta própria, então. Eu acho um caminho mais fácil, inclusive. Foi o caminho que eu trilhei, né? Então, você que quer trabalhar com projetos, hoje o Moacir está aqui. Eu já fiz projeto para tudo quanto é estado do Brasil. Já fiz projeto aqui para o Tocantins, já fiz projeto aqui para o Acre, já fiz projeto para o Rio de Janeiro, já fiz projeto para São Paulo, já fiz projeto no Rio Grande do Sul. Brasil inteiro. Pro Brasil inteiro, tá? Então, quando você olha o mapa do Brasil, por isso que eu estou mostrando o mapa do Brasil, você começa a observar o seguinte, com projetos e com serviços de engenharia, eu consigo fazer no Brasil inteiro. Engenharia mecânica também. Qualquer outra engenharia, gente, tem serviço demais. Não acaba, tá? Então, vamos lá. Eu falo que o projetista, e aí vamos para uma parte mais técnica, ele tem que ser 360. Ou seja, hoje o cara quer trabalhar com projetos, não só na minha área, em qualquer outra área, ele tem que abranger várias situações. Então, para quem quer projetos elétricos, aqui, eu vou falar com a Isabela, que tem engenheiro eletricista. Você pode fazer projeto elétrico de baixa tensão, que envolve uma residência, que envolve shopping, que envolve galpão, que envolve prédio, que envolve salinha comercial dentro de prédio. Viu? Que envolve padrão de medição. Já viu esse padrão na rua? Precisa de um projeto para aprovar ele. Cada padrão desse aí eu cobro R$2.000 para fazer. E aprovar na concessionária. Tem um monte. Projeto de supermercado, projeto de clínicas, projeto de rede de telefonia, antena e cabeamento estruturado. Tem mais. Projetos de subestações, abrigadas e aéreas. Projetos de SPDA, para-raio. Já viram aqueles captor Franklin em cima do prédio? Pois é, tem projeto daquele lá também. Precisa de projeto, precisa de laudo. O tanto de edificação aqui que precisa de para-raio. Será que eu consigo atender todo mundo? Eu vou falar para você não consegue não. Mas ganhar dinheiro com essas pessoas, com o máximo que você consegue atender, você consegue. É isso que eu estou tentando mostrar. Projetos fotovoltaicos de mini e microgeração. Está crescendo demais também no Brasil. Hoje a gente foi dar um treinamento de projeto fotovoltaico, tinha advogado lá querendo aprender. E engenheiro não tinha. Eu falei, nossa. Como é que pode, né? O advogado já é treinado para atuar como profissional autônomo. Isso. Como empreendedor. Eu acho engraçado demais. O engenheiro não tem a cabeça de atuar como autônomo. Não sei porquê. O advogado ele vai abrir o escritório dele, mas o engenheiro não. O engenheiro tem que trabalhar para o outro.
Então são raras as pessoas que pensam assim, né? Eu não sei por que isso acontece. Um advogado para aprender, para poder ajudar o seu cliente, atender seu cliente em algum projeto que está em andamento com a concessionária, para ele saber argumentar mais tecnicamente com os advogados da concessionária e o pessoal técnico. Por isso que eles estavam lá para aprender. Certamente, para ele saber quando a gente, o engenheiro da concessionária explicar, não, tal, precisa de tal, Obrigado. tal obra, você está condicionado a tal, vai dar tal coisa. Ele falou assim, não, mas pode ser ele entender melhor, poder até mesmo para explicar para o cliente dele. Exatamente. E o advogado está acostumado a trabalhar de forma autônoma. Sim. O engenheiro não. Pô, o engenheiro também você pode trabalhar igual um advogado. Você pode ter seu escritório, você pode ter seus clientes, você pode ter seus projetos, do mesmo jeito. Olha o tamanho do mercado, isso aqui é no Brasil inteiro. E aí você pega a sua profissão, por que você não tenta fazer isso com engenharia mecânica? Pô, com engenharia mecânica, o que eu posso atuar de projeto, de serviço? Vamos começar a pesquisar sobre isso. Você é qual engenharia? Engenharia física, do mesmo jeito. Que eu saiba, a engenharia física também trabalha bastante com clínicas, não? Clínicas e hospitais também, não tem algo nesse sentido? De máquinas hospitalares, alguma coisa assim? Rapaz, se eu te falar, a engenharia clínica tá bombando. Tá bombando. Inclusive eu acho que vai vir um pessoal de engenharia clínica aqui também, né? Teve mais cedo? Pois é. Inclusive, a gente faz parceria com esse pessoal que trabalha com gestão de hospitais, porque dentro de uma clínica, do hospital, tem serviço de malha elétrica. Nossa! Desde um laudo a um projeto novo de ampliação, né? Então, eu convido você, que é de outra engenharia, além da elétrica, a começar a pensar nas possibilidades. Poxa, cara, às vezes eu fico tão amarrado e fechado dentro do meu serviço, dentro do que eu estou fazendo. Eu posso ampliar as coisas de uma maneira muito mais inteligente, né? Dá pra gente fazer isso. Inclusive, tem gente lá dentro da nossa comunidade que trabalha como renda extra. Tem gente que lá fatura 7 mil por mês só com projetos como que a gente ensina aqui, fora trabalhando como CLT, aumentando a renda dele. Então é totalmente possível, tá? Além disso, tem outra maneira, laudo de instalações elétricas, acompanhamento de obra. Hoje o que a gente faz? A gente fecha um projeto, fala, não, você quer garantir que realmente esse projeto seja executado conforme? Eu vou acompanhar a sua obra até o fim. Então a gente faz o projeto e vende o acompanhamento. O acompanhamento varia entre 3 mil e 6 mil, um laudo de 1.200 a 6 mil e assim por diante. Uma lista de materiais. Gente, eu fiz um negócio uma vez, foi importante. Entrei em contato com vários orçamentistas. Tem vários orçamentistas que não sabem contabilizar elétrica. Então hoje eu tenho um contato com o orçamentista que qualquer lista de material ele me passa. É mais um serviço. Então, Moacir, tem essa lista de material para fazer desse projeto aqui. Quanto você me cobra? Orçamentista. Aí você pode fazer uma lista. Quer fazer prospecção? Quantos orçamentistas tem em Goiás? Faz a lista, você vai achar um monte no Google. Você vai entrar em contato com cada um e falar assim, ó, faço lista de material para você que é orçamentista de elétrica. Né? Isso é prospecção. Não fala com 100, fala com 200, 300, 400. Você vai conseguir serviço com certeza por aí. E consultoria de projeto. Aí, isso aí que eu faço na comunidade, né? Na minha comunidade, eu gravei treinamento de projeto elétrico. Se você sabe alguma coisa, isso aqui é legal demais, cara. Se você sabe alguma coisa, você pode gravar hoje e vender isso na internet. É o que eu faço, eu gravo o treinamento e vendo na internet. Por que não fazer isso também? Olha o tanto de oportunidade que você tem de ganhar dinheiro. Olha o tamanho do Brasil. Não é possível que você vai ficar amarrado só na CLT. Aí é só se você não tiver perfil mesmo. Se você não tiver perfil, aí você fica na CLT mesmo, aí você fica para sempre lá, não tem problema. E tá tudo certo com isso. Eu estou falando que se você tem ambição e quer ganhar mais, gente, numa CLT você vai demorar 10 anos. Pra você ganhar bem mesmo, assim, 20 mil, 30 mil, 40 mil. E olha lá. Mais de 10. Você vê aquele povo velhinho lá trabalhando, isso aí é macaco velho, tá ganhando 20 mil. Tem 30 anos de empresa. E eu vou falar uma coisa para vocês, eu falo de salário e faturamento sem nenhum problema, porque na comunidade aqueles 7 milhões não é à toa. Eu tenho certeza que se eu continuasse na empresa que eu estava ganhando 5 mil reais até hoje.
5 mil, 6 mil reais até hoje. Se eu continuasse na empresa que eu estava, tá ganhando isso aí. Certeza. Certeza. Tava ganhando esse salário. E se eu não tivesse a cabeça de empreender, eu estava feliz ainda. Nossa, graças a Deus que eu tenho a oportunidade de ganhar 5 reais. Mas aí, hoje em dia eu tiro 25 mil, com projetos, tudo mais. Que dia que eu iria ganhar 25 mil em 4 anos de serviço? Nunca. Mas eu tenho certeza, absoluta. Porque um projeto que eu fecho hoje, eu fecho por 70, fecho por 60, fecho por 50, fecho por 20. Tem projeto que é 5, tem projeto que é 2. Sua empresa vai ter caixa e tira um prolabore para você. Gente, a oportunidade de você ganhar mais em pouco tempo, ela está no empreendedorismo. Ela não está no caminho da CLT. Infelizmente, eu tenho que falar isso para vocês. É o que eu vivo hoje. É o que eu enxergo hoje. E aí, eu tenho um cara que eu sigo, que ele fala assim, depois que você vê, não tem como você desver mais. E aí você quer falar para todo mundo. É o que eu faço isso hoje. Dentro da engenharia, dentro da internet. O que eu mostro às pessoas é a oportunidade de você ganhar mais fazendo as coisas por conta própria, sendo autônomo. Tá? Dá para você tirar muito mais. Não estou falando que aqui eu não estou demonizando a CLT não, viu, gente? De jeito nenhum. Eu só estou falando que você tem muito mais potencial para trabalhar com outras coisas, para fazer acontecer do seu jeito, do que ficar apenas na CLT. Você pode fazer os dois, mas o seu potencial hoje como profissional é gigante. É gigante, de todo mundo. Tá? E a gente não pensa nisso, a gente quer... É porque a estabilidade, ela é uma ilusão tão grande. Tem um cara que eu sigo que é o Flávio Augusto. Quem segue o Flávio Augusto? O Flávio Augusto fala, estabilidade não existe. E é verdade, né? É uma ilusão tão grande. Pô, tô ganhando meu salário aqui de 5 mil, tá massa demais. 6 mil. Ela é uma ilusão, sabe por que ela é uma ilusão? Porque no momento em que você tá nela, é confortável. Mas se você é mandado embora, e aí? Acabou. Estabilidade não existe mesmo. Então, se ela não existe, por que a gente não faz o nosso aqui? Eu convido vocês a já fazerem a base de vocês. Seja em projeto ou qualquer outro serviço. Começa a observar em vocês qual conhecimento eu tenho que é vendível, que dá para transformar em faturamento. Seja em qualquer meio ou sentido. O que eu tenho conhecimento hoje que dá para fazer com que eu transforme isso em faturamento? Tem, cara. É o que eu estava falando para o Roberto. O Roberto hoje, com certeza, faz muita coisa que dá para transformar em faturamento. A Amanda faz muita coisa para mim que ela poderia me cobrar. Inclusive, minha esposa. Muita coisa que você faz hoje para os outros, às vezes, nossa, eu ajudei fulano ali. Você poderia ter cobrado. Poderia ter ganhado dinheiro realmente nisso. Aprenda a cobrar, dá valor pelo que você faz, né? E a gente vende a hora tão barato, né? Bom, consigo viver de projeto? Aí pega para a sua área, faz uma simulação com a sua área. Aqui eu fiz uma simulação com um projeto elétrico. Você fecha 2 residências de 120 metros quadrados, 30 dias para elaborar. Uma residência de alto padrão de R$3.500. Você fecha aí, é mais ou menos o valor que eu cobro para fazer um projeto de uma residência de alto padrão. Um laudo de instalações elétricas e inspeção visual você faz por 1.800, 2 dias você faz. E você faz 2 projetinhos padrão concessionária pequenos que dá 2.400. No final você vai ter 10.300 no final do mês aí. Sem contar se você fechar um serviço grande, isso acontece muito com mecânica. Você fecha um projeto de uma grande edificação. Você fecha um projeto predial, você fecha um projeto de clínica, hospital, uma loja de shopping, você já ganha mais de 10 mil no mês. Com um projeto é desse jeito, entendeu? Então você pode juntar vários projetos pequenos para dar esse faturamento de mais de 10, ou você pode, num projeto grande, igual esse aqui do CREA, um projeto desse do CREA aqui, não foi menos de 50 mil, né? Que o projetista deve ter ganhado. Tá? Do que você precisa para começar? Do que vocês acham? Está estourando meu tempo aí, não? Do que vocês acham... Está estourando? Eu falo demais, né? 5 minutos? Do que vocês acham que precisa para começar com o projeto? Projeto, laudo, essas coisas que eu falei aqui. Qual que é a estrutura? A estrutura física. Ué. Computador. Aí. E a segunda ferramenta que você vai usar demais? Você já tem. É o celular. Com WhatsApp.
Eu te convido a fazer o seguinte: prospecção ativa de clientes. Aprender, né? O serviço que você quer fazer, que você vai ter que aprender também, né? Não adianta. Você vai ter que aprender, ler norma, praticar o projeto. E você fazer um ótimo pós-venda, tá? Eu vou falar, que já estourou meu tempo, eu vou falar de uma prospecção ativa de clientes. Como é que você começa essa prospecção? Você vai começar pelo seu celular. Como é que você faz para ter cliente? Se você fizer isso na segunda-feira, provavelmente você pode ter uns clientes na segunda-feira. É impressionante, pode acontecer isso mesmo. Você vai começar pelo seu celular. Vamos supor que a Isabela decidiu agora vender análise de viabilidade técnica. Aí ela vai pegar e vai montar um texto. Oi, tudo bem, fulano? Eu sou a Isabela e eu trabalho com análise de viabilidade técnica para concessionária. Você precisa fazer uma análise de viabilidade técnica? Você precisa estudar a rede? Você precisa fazer sei lá. Aí você vai descrever o seu serviço, certo? Eu recebo isso da Vivo toda semana. Toda semana a Vivo enche meu saco querendo vender plano. Eles não fazem isso? Sim. Mesmo jeito. Você acha que eles não vendem fazendo isso? Senão eles não faziam, né? Prospecção. Aí você vai pegar do seu celular e mandar mensagem, ó, com todo mundo da sua lista. Todo mundo. Você tem um grupo de WhatsApp, não tem? De engenharia? Provavelmente você tem. A maioria de vocês tem da faculdade. Dentro desse grupo pode estar um cliente seu aí. Alguém que pode te indicar. Aí o que você vai fazer? Você vai entrar dentro desse grupo e mandar mensagem para cada uma dessas pessoas do grupo. Oi, fulano, tudo bem? Peguei seu contato lá no grupo que a gente participa lá, tal. Eu estou passando aqui só para te avisar que eu faço análise de viabilidade técnica. E se você precisar de alguma coisa ou conhecer alguém, me chama. É um serviço e um dinheiro extra que você vai ganhar. Né? Então você vai entrar em contato com todo mundo da sua lista dentro dos seus grupos de WhatsApp que você já participa. Você vai entrar em contato também com todos os contatos que você tem no seu celular. Mas assim, eu vou entrar em contato com a minha avó? Vai, vó, estou precisando ganhar dinheiro. Né? Como que tá isso? Não está precisando de um projeto, não? Você vai fazer uma reforminha? Com todo mundo. Porque uma hora ou outra sua avó vai chegar, vai estar conversando com o cara que está na obra. A minha neta Isabela, ela faz análise de viabilidade técnica. Se um dia você precisar. As pessoas que você conhece, elas podem fazer prospecção para você sem você nem saber. E elas estão fazendo. De vez em quando chega cliente para mim que eu não sei nem de onde vem. Ela falou, não, é fulano te indicou. Eu falei, nem sei o que é fulano. Então isso acontece demais, né? Então, em todos os grupos de WhatsApp que você participa, entre em contato com as pessoas que estão lá dentro. Muito provavelmente o seu primeiro cliente está lá. Todo mundo tem que saber que agora você vai fazer o serviço que você quer fazer. Projeto, seja lá o que for. Consultoria, projeto, mentoria. O seu primeiro cliente está no seu celular, tem certeza disso. O que você vai ter que fazer depois é um excelente pós-venda. Por que pós-venda é importante? Porque essa pessoa, você vai fazer o seu cliente trabalhar para você. O seu cliente, depois que você vai começar fazendo prospecção. Mas depois que você termina de faz muita prospecção, vai começar a surgir cliente. A sua melhor forma de fazer esse cliente te indicar para outros clientes é atendendo ele bem. Você já foi numa pizzaria boa? Qual que é o seu nome mesmo? Mauro. Você já foi numa pizzaria top? Fala uma pizzaria top aqui de Goiânia. Não conhece? Quem fala uma pizzaria top daqui de Goiânia? Território. Eu nunca fui no Território. Lá é bom? É muito bom. É próximo ali do Terminal Bandeiras. É? Você gosta de comer qual pizza lá? Portuguesa. Bom, a hora que eu passar no Território eu vou lembrar da Esther. Falar, nossa, vou passar e vou parar aqui porque a Esther tem uma amiga minha que falou que a pizza aqui é boa demais. E lá se você comer muitas pizzas você ganha de doce de graça. Ó, top demais. Ela acabou de vender pra mim. De graça. De graça. Ela não vai ganhar nenhuma comissão do Território. Ela vai chegar lá e vai ter que pagar a pizza dela. Mas não é assim que cliente faz? Cliente gosta tanto do seu serviço. Oh, gostei tanto da Isabela, resolveu o problema para mim. Então, faz com ela lá, vai dar certo. Ele vai vender para você. Então, vai chegar um momento que o cliente vai começar a vender para você. Você não vai precisar mais fazer isso aqui, ó. Prospectar todo dia, sabe? Tem algo que é orgânico, né? É orgânico. É natural isso aí. Então as pessoas vão começar a indicar você se você faz um bom serviço. Então, depois desse aqui, não só pelo seu celular, viu gente, mas aqui eu até preparei aqui, ó. Você buscar fazer via visitas, internet, pessoas também que você não conhece, oferece só, você só precisa oferecer, o que eu estou falando é só, oferece o serviço que você quer trabalhar. Vai começar a surgir oportunidade. E aí você vai fazer o quê? Um ótimo pós-venda depois. Além das visitas, né? Condomínios, atendimentos, lojas. Depois você vai fazer um ótimo pós-venda.
atender as ligações, responder as dúvidas, cumprir o que você prometeu, fazer o melhor projeto, esse é o básico. Você fazendo isso, vai acontecer isso aqui, ó. Um cliente não é só um cliente pode ser vários outros clientes. Um cliente pode fazer você ter 4 novos clientes. Porque a indicação você tem 87% de chance de fechar. 87% de chance, isso aí é um estudo. Você tem 87% de fechar um projeto via indicação. Então vai acontecer isso com você se você começar a atender vários clientes. Aí vai chegar um momento que você não precisa mais ficar prospectando ativamente. Esses clientes vão chegar até você de forma automática. É assim que acontece, tá? Boca a boca realmente funciona e acontece com o projeto também. Hoje eu não faço mais prospecção por causa desse trabalho inicial que eu fiz, né, de prospecção ativa. Beleza? Então é basicamente isso. O que eu convidei vocês aqui hoje é criar oportunidade, não esperar ela aparecer via outra pessoa. Faça você a sua oportunidade de projetos, a sua oportunidade de vivência, de faturamento crescer, sem esperar ser promovido. Então, se você quer ver histórias de pessoas que tiveram sucesso na área, no meu canal do YouTube, Enche.Moacir Santos, tem 58 entrevistas com alunos meus de pessoas que fizeram exatamente o que eu falei para vocês fazerem hoje. Tá? Então vai lá, Enche.Moacir Santos, ó. Esse aqui foi com o Luciano. Teve várias frustrações após se formar. Quem nunca, né? E hoje faz mais de 15 mil por mês com projetos elétricos. Do zero lá. Beleza? Então quem depois quiser conhecer, a gente tem um podcast lá no YouTube. E aí você pode conhecer histórias de pessoas que começaram do zero. Ó, ele em 5 meses já ganhando 20 mil. Esse aqui é o Alisson. Ou 20 mil. Quantos anos que vai demorar para ganhar 20 mil? Eita, numa indústria, meu amigo, você ia passar por bons bocados até ganhar 20 mil, eu tenho certeza disso. É assim, ó, quando você trabalha por conta própria, né? Não estou falando que é fácil não, dá um trabalho danado fazer prospecção e tal, mas é o mesmo trabalho que o seu chefe ia te passar pra você fazer das 8 às 18. É aquele meme, se eu trabalhar certinho, até o final do ano meu chefe troca de carro. Exatamente. Se Deus quiser, ele troca de carro. E eu continuo com o mesmo, né? Mas nem sempre é assim, mas na maioria das vezes o trabalho de CLT é assim, e tá tudo bem, não tem nada de errado, mas você pode mais, entendeu? O que eu falo para as pessoas é isso, você consegue mais. Você consegue mais, você tem potencial para mais. Por que não tentar? Tá aí, é só mandar uma mensagem. Vai surgir um serviço, você vai fazer, pronto, acabou, não tem barreira, não é distante. É isso que eu mostro para as pessoas lá no Instagram também e tudo mais. Tá? E tem uma coisa importante que eu estava até falando com o Roberto. Pô, seu chefe vai mandar você fazer 300 prospecções. Você vai lá e faz 400. Por que para você, por conta própria, você não faz? Porque para o outro é tão fácil fazer, para o chefe é tão fácil fazer, a gente até faz mais, e para a gente não. Eu não entendo a psicologia disso. O Roberto estuda psicologia, um dia ele vai poder me responder, porque eu não entendo. Por que para o outro você faz tanto e para você não faz? Qual que é a lógica disso? Seu chefe manda você fazer 500, você faz 600 porque você quer garantir seu emprego. Mas se você fizer 600, você pode ganhar 20 mil por mês, mas você não faz. Porque é para você procrastina. Eu tenho esse problema demais lá dentro da comunidade, tá? Isso é algo importante que eu queria falar também. E aí, eu gosto sempre dessa frase. Essa frase eu escuto desde quando eu escutei no Instagram uma vez, quando eu comecei a trabalhar por conta própria, e eu tenho ela para mim até hoje. Quando o prêmio vale a pena, o sacrifício é insignificante. Nossa, cara. É sensacional isso. Por quê? Qual prêmio você tem de ganhar 20 mil por mês? Não é só o dinheiro. Não é? Qual prêmio você tem? O que você pode elencar? Qual é o prêmio de ganhar 20 mil por mês? Não é o dinheiro em si, é o que ele proporciona. Então, muitas vezes eu focava quando eu trabalhava lá, até de madrugada, para mim mesmo, né? Fazia tal, falava, nossa, cara, mas o dia que eu tiver ganhando o que eu quero ganhar, ou tiver o carro que eu quero, ou tiver a vida que eu quero, a estabilidade que eu tenho, não vai ser tão bom. Então, o prêmio valia a pena, o sacrifício se tornava insignificante. Porque eu pensava no prêmio, eu não pensava no sacrifício. Muitas vezes você está trabalhando por conta própria, você está pensando só no sacrifício. Você não está pensando no prêmio, você tem que pensar no prêmio. Prêmio. Qual que é o prêmio de estar ganhando isso? Né? Qual que é o prêmio de estar vivendo isso? Pessoal, é isso. Espero que eu tenha agregado de alguma forma na vida de vocês. E qualquer coisa, segue a gente lá no Instagram, tá?